pensar nesta questão das alterações climáticas na agricultura, é preciso, em primeiro lugar, estar ciente bem do que é o efeito do clima na agricultura. A agricultura é uma atividade que se faz ao ar livre e, portanto, a consequência disso depende do tempo que faz. Os agricultores têm bem consciência disto. Há uma canção de Paco Bandeira que fala no sol na eira e água no naval, para demonstrar exatamente que o agricultor pode, ao mesmo tempo, querer sol para secar o cereal e água para regar as culturas. E, portanto, esta problemática da ligação do tempo com a produção agrícola é uma problemática permanente e constante. Para além do efeito direto do clima na agricultura, nós temos também que considerar que o clima é variável. Esta variabilidade interanual introduz uma dificuldade acessória. Nunca podemos prever o tempo que vai fazer. E, por isso, embora reconheçamos o efeito decisivo que o tempo tem sobre as culturas, é difícil fazer a sua estimativa. O outro ponto que nos interessa para avaliar do efeito do clima nas alterações climáticas é como é que se avalia o efeito do clima nas plantas, na produção agrícola, na produção animal. E este efeito pode ser avaliado de muitas maneiras. Podemos olhar para o passado e fazer uma análise interpretativa, uma inferência estatística daquilo que ocorreu no passado e projetar no futuro. Basicamente são análises de correlação, ver nos anos de seca quais foram as produções que aconteceram e nos anos de muita chuva quais foram as produções e estabelecer uma lógica explicativa. Mas estes métodos são muito falíveis, não só porque é difícil obter os dados, como também porque as correlações às vezes são difíceis de estabelecer. Então, o método que nós, na nossa atividade científica, temos seguido é o método do estabelecimento de modelos de simulação das culturas. O que é um modelo de simulação das culturas? É, fundamentalmente, traduzir em números a nossa ideia do funcionamento da cultura. Uma cultura, uma planta, comporta-se retirando do solo água, retirando, ou melhor, utilizando a luz solar, transpirando, retirando nutrientes do solo, e tudo isso são processos físicos que decorrem a determinados ritmos e são função de condições ambientais, condições climáticas. Nós podemos estabelecer equações para cada um desses processos e o modelo de simulação não é mais do que o conjunto dessas equações relacionadas umas com as outras. Como resultado, temos o comportamento da cultura traduzido em números, quer dizer, para um determinado contexto climático, para um determinado contexto ambiental, nós temos uma determinada produção. Os modelos de simulação podem ser assim usados para estudar qualquer clima e na sua relação com a produtividade de algumas culturas, aquelas que conhecemos melhor. Então, as alterações climáticas têm, porque o clima tem, uma influência importante na agricultura. Se o clima muda, a agricultura não será a mesma. A agricultura terá que adaptar-se, terá que se sujeitar a diferentes condições climáticas. Então, em que medida é que a agricultura será afetada pelas alterações climáticas? Para o nosso país, nós prevemos e há hipóteses que estabelecem cenários para o clima que acontecerá daqui a 50, 60, 80 anos. E apontam para um clima mais quente, até mais 5 graus, particularmente nos meses mais quentes de verão, um clima mais ameno no inverno e, ao mesmo tempo, um clima com mais ou menos a mesma chuva, mas mais concentrada no inverno. O que significa que na primavera e verão vamos ter o nosso clima mais acentuado, mais seco e, portanto, com mais dificuldade do ponto de vista agrícola também. Nós usamos estes cenários climáticos para correr os modelos de que falamos há bocado e obtivemos resultados que não são resultados totalmente concordantes uns com os outros. Em certas zonas do país obtivemos maior produtividade, noutras zonas obtivemos menor produtividade e, em alguns casos, obtivemos, por exemplo, nas culturas regadas, maiores consumos de água, noutros obtivemos menores consumos de água, porque há muita coisa que varia em simultâneo. Varia a temperatura e, variando a temperatura, varia a possibilidade de fazer a cultura noutra época do ano diferente, varia a quantidade de chuva que cai e enfim, varia uma série de fatores que todos em conjunto
fazem com que o resultado final não seja automaticamente predizível. O modo como os agricultores podem enfrentar esta nova condição, que são as alterações climáticas que se põem à sua frente, quer como ameaça, em alguns casos, quer como dificuldade ao seu cotidiano, quer como também, às vezes, como oportunidade, é diverso e passa por duas ordens de medidas, as chamadas medidas de adaptação e as formas de mitigação das alterações climáticas. O primeiro caso é uma coisa que não é novidade para eles. O agricultor, porque a sua atividade é ao ar livre, sempre fez esta forma de adaptar-se ao modo como o clima corre. Não só porque o clima vai mudando ao longo do tempo, como também em cada ano ele se vai ter que adaptar a uma variabilidade climática interanual impressionante. E por isso ele está treinado para isso. O que é que ele faz? Ele escolhe cultivares de durações de ciclo diferentes, ele pode mexer nas datas de sementeira, antecipar ou atrasar datas de sementeira de acordo com aquelas que lhe dão a melhor produtividade e pode também, em alguns casos, escolher culturas diferentes, culturas que se vão substituindo umas às outras no andar do tempo. Por outro lado, o agricultor pode, e isto já faz parte das medidas de mitigação, contribuir com a sua atividade para reduzir o impacto negativo da atividade agrícola nas alterações climáticas. Portanto, há inúmeras práticas agrícolas, nomeadamente a não mobilização de solo, nomeadamente o uso de matéria orgânica, que podem contribuir de uma forma muito positiva para a melhoria das condições relativamente ao sequestro do dióxido de carbono. A plantação de novas cultivares e novas plantas que podem retirar dióxido de carbono da atmosfera é outra das possibilidades que aparecem, nomeadamente também podemos pensar na substituição de meios de utilização de energia, como os biocombustíveis, e portanto tudo isto são vias pelas quais o agricultor, juntamente com pequenas mudanças no seu dia-a-dia, pode contribuir para melhorar o ambiente em que vivemos. A agricultura, como todas as atividades humanas, mas de uma forma muito especial, pelas suas próprias características, tem um impacto tremendo sobre o efeito humano nos gases com efeito de estufa e, portanto, nas alterações climáticas. E vale a pena olhar para a agricultura como uma atividade, em primeiro lugar, que ocupa imenso espaço, quer dizer, 45% da área do planeta é ocupada por atividades agrícolas e florestais de produção e, portanto, este impacto é significativo em termos de espaço. Depois, porque a agricultura interfere diretamente com o ciclo de carbono e o carbono, na forma de CO2, é o principal gás com efeito de estufa. Há outros gases com efeito de estufa produzidos pela agricultura, nomeadamente o metano, que está muito relacionado com a atividade pecuária, por exemplo, e com a cultura do arroz, mas vale a pena olharmos em particular para o caso do carbono e do dióxido de carbono. A agricultura contribui para o aumento da produção de dióxido de carbono, na medida em que a agricultura substitui, em muitos casos, a floresta e contribui para a desflorestação de várias áreas, de vastas áreas tropicais e subtropicais. Mas, ao mesmo tempo, a agricultura também pode ter uma contribuição positiva para o chamado sequestro de carbono, ou seja, para repetir o processo que deu origem à formação dos combustíveis fósseis, que estão muito ligados também a este problema, e que consiste em pegar no dióxido de carbono que está na atmosfera e, de alguma maneira, o prender, sequestrar, e é daqui que vem a palavra. Este sequestro consiste na não mobilização de solo, que aumenta o teor de matéria orgânica dos solos e, portanto, conserva o dióxido de carbono sob a forma de outras substâncias com carbono na sua estrutura na matéria orgânica dos solos e, portanto, pode ter uma contribuição ativa e efetiva de redução dos gases com efeito de estufa.